parece que a vontade é muito mais de vender do que olhar para os clientes que compraram da gente, né? Olha para os seus clientes. Olha qual é o que fez essa cola acontecer. Ali tem muito insumo. Posicionamento e missão. É a mesma coisa? Por que em alguns casos o posicionamento ele também se torna a própria missão da empresa? O que tu pensa sobre isso? Não, e o que a gente vê muito é as pessoas usando a maior nananã. Tipo assim, aí você olha e fala assim, com base em quê, meu amor? Tem alguém que fala sobre isso e faz isso? Conta essa história de como é que o posicionamento chegou na tua vida. Isso. Dá pra vender mais? Por que a gente não tá vendendo como a gente gostaria? Está começando mais um Toca o Sino podcast, o primeiro podcast que conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Eu sou João Rosa. Eu sou Dani Botelho. E eu sou a Aline Decker. Bem-vinda, Aline! Dani, grande honra, hein? A gente tá esperando para gravar com a Aline. Acho que... A agenda dela deve ser extremamente concorrida. Muito. Ontem ela tava gravando um podcast com a NDTV, né? Tava mesmo, olha que chique. Imagina, olha a honra, né? Caramba! Eu acho que no segundo podcast, Dani, a gente comenta alguma coisa sobre posicionamento e eu falo no podcast. Não, porque a Aline vai vir aqui falar com a gente sobre posicionamento. 6 meses depois. Corta. Antes tarde do que nunca, viu? Dani, faz 6 meses que a gente começou. Isso aí. 6 meses tá com sino. Foi exatamente no dia 26 que a gente gravou, 26 de novembro que a gente gravou o primeiro episódio. E aí no dia 2 de dezembro foi pro ar. Que massa. E hoje é 26 de maio, quando a gente tá gravando, né? Você vai ver esse episódio aqui possivelmente no meio de junho, mas faz exatamente 6 meses da primeira gravação. É isso aí. Que legal, parabéns. Que honra, né? Mêsversário. Mas enfim, a gente trouxe a Aline aqui hoje, gente, para falar sobre um assunto que a gente já deu spoiler aqui, né? Que é posicionamento. E é algo que é muito importante. É um dos pilares do método Toca o Sino. E, cara, uma das pessoas que eu conheço que mais estudou sobre posicionamento, que aplicou na prática algumas vezes posicionamento, foi o Dani. Eu tô brincando. Boa. Eu já tava aqui, tipo... Uma sacanagem. Foi a Aline, então é por isso que ela veio aqui pra gente conversar sobre isso, conversar sobre esse assunto. E ela tem muita história pra contar, experiência, campo de batalha. A gente vai trocar uma ideia, conhecer um pouquinho também da história da Aline, conhecer um pouquinho dos resultados que ela teve ao longo dessa jornada. E claro, né, falar um pouquinho sobre marketing e comercial nesse momento. Bora lá, Dani? Bora lá. Então... a gente tá com a Aline pra gente falar um pouquinho sobre posicionamento, né, Dani? Não é isso aí, posicionamento. Como a gente vai falar de posicionamento, mas antes da gente falar de posicionamento, a gente conhece a Aline, né? Mas o pessoal que tá ali, possivelmente muita gente que tá ouvindo o podcast ali também te conhece, mas talvez esperamos que tenham pessoas novas. Eu também espero, cara. Audiência, João. Então, por favor, Aline, primeiro se apresente pra depois a gente entrar nesse assunto. Então tá bom. Primeiro, obrigada pelo convite. Muito chique. Tô bem feliz de estar aqui, gente. Maravilhosa. Bom, eu sou a Aline Decker. Agora eu posso me apresentar profissionalmente como mentora de mulheres na carreira de liderança, né? Eu ajudo essas mulheres a serem promovidas para um cargo de liderança. Comecei a trabalhar com 14 anos, mas era porque eu queria ter algum dinheirinho, uma coisa assim. Então eu trabalhava com lojinha de pijama, empresa de estágios e tal. Ao todo, eu tava calculando, acho que faz uns 10 a 11 anos, mais ou menos, que eu trabalho com marketing, no final das contas. Porque eu comecei muito cedo como social media, né? Que é bem padrão com as pessoas, né? Que entram no marketing, né? Aí depois eu trabalhei numa agência. Nessa agência foi onde eu fiquei bastante tempo. Eu fui redatora nessa agência. E aí foi quando eu entrei no EAG, inclusive, né? Entrei como copywriter na época, sem ter experiência com copy, né? Eu tinha experiência como redatora mesmo. Um paralelo rapidinho, eu sou formada em jornalismo. Né? Eu não costumo falar tanto disso, mas eu sou formada em jornalismo, né? Tenho esse papelzinho pra, enfim, eu dizer que tenho uma formação. E aí, só que com 1 ano de empresa, eu acabei sendo promovida para um cargo de liderança. E ali dentro, na época, eu acabei gerenciando quase que a empresa toda. Era uma empresa muito pequena, né? A gente estava em 7 pessoas. Só que fiquei até a gente ter em torno de 18 pessoas. Ali no EAG, eu estava ainda à frente de todas as áreas. E aí, depois, eu acabei focando só no marketing, né? Que foi quando a gente se dividiu bem. Foi chegando outras lideranças. Outras pessoas foram sendo promovidas também, né, João? Exatamente. E aí, eu realmente foquei no marketing. Foi onde... Acho que uma das coisas que eu posso falar que eu tenho bastante orgulho
de ter montado quase que uma equipe do zero do marketing, né? Foi tipo, tinha só 2 pessoas na época, eu e a Rai, né? Ali no time de marketing e, pô, acabei... E logo vai estar aqui gravando podcast com a gente. Exatamente, agora a Rai tá fazendo organização e tudo mais, muito massa. Uhum. E agora que eu saí do EAG, né? Quando eu saí de lá, a gente tava com um time de em torno de 20 pessoas no marketing só, né? Entre colaboradores CLT, PJ e alguns prestadores de serviço também. Então, foi uma carreira muito interessante que eu tive ali dentro. E agora é onde que eu me dedico, né? Eu me dedico treinando essas mulheres e tudo mais. Então, um pouquinho da minha trajetória, bem rapidinho. Legal. Acho que depois a gente pode, talvez, ter um episódio falando só dessa jornada da Aline, só da carreira da Aline, que tem muita coisa pra gente aprender com tudo que ela já fez, não só esses 2 minutos que ela se apresentou, né? Mas bora lá, Dani, pra esse assunto. Bora lá, isso. Posicionamento, né? Sim. É um assunto que eu gosto bastante e faz muita diferença quando a gente fala em vendas, né? E nessa história, né, parte dessa trajetória da Aline, eu tive a honra e a oportunidade de trabalhar junto com a Aline. E para mim foi uma virada de chave quando a gente começou a falar sobre posicionamento, né, conjuntamente. E eu queria entender um pouquinum né, desse teu entendimento do posicionamento no começo, como é que foi esse movimento, né? Porque ali até então era só um início de copy e tal, né, uma profissional de copy. Sim. E como é que foi, né, começar a trabalhar com esses primeiros elementos realmente que faz diferença para uma marca, né? Uma diferença no dia a dia do negócio. Legal. Conta essa história de como é que o posicionamento chegou na tua vida. Isso. Sim, legal. Acho que uma das primeiras coisas, assim, que quando eu entrei, quando eu comecei a estudar sobre copy, acho que uma das coisas que eu mais amei no copy é o lado extremamente estratégico, né? Porque como você é um vendedor por texto, não basta só você escrever uma coisinha, cumprir tabela, como muitas vezes em agência é o que redatores fazem, né? A gente tem uma esteira de produção. Hoje, as agências estão com muito mais cobranças de resultados e tal. A gente tá crescendo agora tem muitas agências crescendo que estão realmente focadas em resultado, em uma vibe diferente. Mas na época era esteira de produção. Então acho que essa foi uma das coisas que eu mais gostei da copy. Então eu sempre... por causa desse olhar estratégico mesmo. E aí, na época, foi um momento que a gente tava realmente tentando se encontrar, né? A gente não sabia muito bem da consistência de produção de conteúdo, não sabia qual que era o caminho, onde que a gente tinha que focar. A gente tinha algumas ideias do que a gente gostava, do que fazia sentido, só que chegou uma hora que a gente falou, cara, dá pra vender mais? Por que a gente não tá vendendo como a gente gostaria, no final das contas? E eu lembro que foi muito engraçado que... Eu já tinha um talk, na época, preparado, tem as apresentações ali no EAG que acontece semanalmente e tal, dos EAGênios, e eu já tinha um talk preparado que era pra falar de persuasão, que é de um livro do Cialdini. Eu já tinha lido Armas da Persuasão e naquela vez eu tinha lido o Persuasão, inclusive é um livro maravilhoso que fala justamente sobre elementos não ditos, inclusive que tem muito a ver com posicionamento, né? Tem muito a ver com marca e etc. Então fica uma dica bem boa de livro pra ler. E aí a gente tava num momento que a gente falou, cara, tem coisas aqui, tem coisas. E a gente já tava discutindo sobre isso, tava um processo, assim, de muita discussão. E aí eu lembro que na época o Marcelo recebeu uma ligação. E aí nessa ligação, eu não sabia, eu fui saber dessa ligação quase que em conjunto com uma cena muito fatídica que aconteceu, que eu já vou contar. Mas foi quando o Marcelo recebeu uma ligação falando assim, cara, ele ligou pra um parceiro dele, um amigo dele, que era um cliente na época do EAG. Ele disse, eu tô precisando de ajuda e tal. E ele falou assim, cara, Marcelo, o teu problema é posicionamento. Aí ele deu umas dicas, assim, pro Marcelo e tal. Essa história, inclusive, já foi contada em vários podcasts do EAG e tal. E aí foi numa sexta-feira, finalzinho do dia, assim, já tava, tipo assim, todo mundo exausto. Eu lembro do Dani ali dentro da sala, tem aquela biblioteca ali. O Dani pegou, eu nunca tinha visto esse livro, que é uma biblioteca relativamente grande, né? Ó, vou fazer uma pausa. O livro tá aqui, ó. Tá ali? Tá aqui. Posicionamento. Pô, a sacanagem é que eu tava com o meu talk pronto já. Tava bonitinho. Tava, tipo, slide, tudo prontíssimo. Tá aqui. E aí, livro posicionamento. Faz a cena. Aí tu jogou na mesa. Eu joguei na mesa. Pá! E falou assim, cara, eu acho que o que tá faltando é o posicionamento. E foi o que o Dani falou. Peguei e saiu da sala. Eu olhei o livrinho, assim, folhei e falei... Interessante. Levei pra casa, na sexta-feira. E só um ponto dessa história, né? Que a Aline conta aqui que o Marcelo recebeu essa ligação, só que a Aline não estava sabendo dessa ligação. Sabia. E o Dani entregou esse livro pra Aline sem saber da ligação também. Foram coisas que aconteceram ao mesmo tempo, só que as pessoas não tinham as mesmas informações, né? É tipo alinhamento planetário mesmo, assim. Foi tipo na sexta, inclusive, que o Marcelo fez a ligação. E foi na sexta mesmo que aconteceu esse episódio. Levei o livro pra casa no final de semana e passei, assim, eu peguei, comecei a ler e devorei. Eu li ele, literalmente, eu comecei já na sexta. E aí eu terminei ele no domingo.
E eu não lembro se o que eu falei. Ah, não, faltava uma semana pro meu talk. Não era já na segunda-feira, faltava uma semana. Porque eu lembro que cheguei na segunda-feira e falei assim, Dani, que o Dani na época era o meu gestor, né? Falei assim, Dani, eu quero mudar meu talk. E aí o Dani, tipo, por que não? Eu falei, cara, eu quero fazer sobre o posicionamento. Daí o Dani, tu que sabe, enfim, teu talk já tava pronto e tal. Eu falei, não, quero fazer sobre isso. E aí eu fiquei aquela semana inteira fazendo algumas pesquisas que o próprio livro traz. Só que esse é um livro muito antigo, eu preciso abrir um parênteses, porque ele é um livro muito antigo. Tanto que as referências que ele traz são referências, de empresas muito grandes e muito antigas. Só que ele tem fundamentos aqui, que eu acho que é importante falar. Bons. Exatamente, fundamentos que são extremamente aplicáveis hoje em dia. Tem coisas que a gente descarta, tem coisas que leva pra frente. Tanto que a gente teve que reler esse livro, a gente fez um cumbuca e tal, e releu esse livro só o time de marketing, foi bem legal, inclusive. Mas aí, naquela semana, eu não queria só fazer um talk. E foi aí que eu pedi a permissão do Dani, porque o tempo que era de 15 minutos o talk na época. Eu falei, Dani, eu vou precisar de 1 hora. E aí ficou uma coisa, tipo assim, como assim 1 hora? Falei, porque eu quero apresentar... Se tivesse sido 1 hora, tava bom, né? O problema é que não foi 1 hora. É que a apresentação durou 1 hora, e aí depois teve mais Debate, 2, 3 horas, assim, só de discussão, né? E aí, porque a minha ideia era, tipo assim, eu já apresentar um plano. Eu falei, cara, não adianta só apresentar esse conhecimento, eu já vou tentar levar o máximo que eu puder. Aí eu lembro que a gente tinha, na época, 49 vídeos de depoimento gravados no YouTube. Eu assisti, decupei todos os textos. Aí eu olhei, eu fui correlacionando palavra-chave, o que mais aparecia, o que não aparecia, tal. Fiz assim. Pegou as sessões estratégicas. Assisti a sessão estratégica que o João tinha gravado. Os formulários, né? Os formulários, as palavras que é verdade, não era a gravação, porque a gente não gravava na época. Todas as sessões estratégicas que eu fazia na época que eu trabalhava no EAG, eu tinha um formulário que eu ia anotando conforme eu seguia o meu script e anotava as respostas dos clientes, né? E a Aline pegou aquele formulário e viu as palavras em comum. Acho que tem uma ferramenta. Eu fiz uma nuvem de palavras. Isso, uma nuvem de palavras para entender quais eram as palavras que tinham que conter no posicionamento na época da empresa que a gente trabalhava, do EAG, né? Isso foi em 2019, né? Então eu tô tentando lembrar de todos os elementos aqui, mas eu lembro que dentro dessa apresentação, o que eu lembro de ter colocado? Eu coloquei essa questão das palavras, eu falei de possíveis promessas e peguei nossa relação de todos os produtos que o EAG tinha na época e coloquei eles, qual que seria a lógica de posicionamento em jornada mesmo, né? Eu lembro que eu fiz, se a gente botar isso daqui como porta de entrada, como posicionamento principal, vai ser assim. Se a gente colocar esse produto como porta de entrada, vai ser assim. Então, eu fui correlacionando e trouxe, diante de todas essas opções, eu defendo essa. Então, foi realmente um talk, assim, de 1 hora. E, pra mim, assim, eu só fiz um talk. Eu lembro que no final, até, quando a gente saiu da sala, o Dani olhou pra mim e falou assim, isso daqui não foi só um talk, tu fez um planejamento estratégico. Eu lembro que tu falou assim, e eu fiquei não, eu, assim, nem de mim nada, só que agora se eu olho pra trás eu falo, caramba, foi uma coisa muito legal, né, que foi feita, só que eu nem me liguei. Aí gerou muito estômago, né, porque imagina, a gente tá mexendo com a essência do negócio, né, então foi uma discussão que depois gerou umas 3 horas, assim, de discussão depois ainda do talk, foi uma manhã muito cansativa, eu lembro disso, foi muito cansativa. Só pra vocês terem uma ideia, a gente começava a reunião às 9 da manhã, 9h30. Não, era 9 em ponto mesmo. Era 9 em ponto. 7, né? Não, 9h07 foi só depois. Né? 9 da manhã, e aí a apresentação do talk foi até mais ou menos umas 10 horas. E depois a gente foi até 1 da tarde, 1h30, discutindo. Tava eu, Aline, Dani, Luiz, Camila... Marcelo e Rai. E Robson. Marcelo, Robson e Rai. A Rai tava. A Camila não tava. O Robson não tava, nem a Camila. Não tava. Nem o Robson, nem a Camila. Tava só a Rai, eu, tu, o Dani, o Marcelo e o Luiz. Era só a gente, Legal. Porque eles entraram eles entraram depois. A Camila entrou em junho de 2019. Mas o Robson, foi depois. Eu acho que o Robson tava. Não lembro. Eu não lembro também. O Rob não lembro. O Rob talvez. Talvez. Ou ele tinha acabado de sair, né? Porque se a Camila entrou em junho de 2019, o Rob já tava. Sim. Não, é porque acho que teve aquele período da saída do Robson, sem ficar ninguém. Com não, transição. acho que a Camila entrou bem na hora do Robson. Ela entrou, tava, ele assim. ainda treinou a Camila, né? Então, gente, o Robson tava. Sim. Mas enfim, então foi uma discussão, assim, de muito estômago. Foi bem... Eu lembro que foi bem acalorada. Saiu um monte de meme dessa reunião também, que foi maravilhosa. Que é porque o que tá faltando é posicionamento. Exatamente. Assim, vários memes maravilhosos. E aí depois o Marcelo contou da ligação, inclusive, né? De que ele recebeu, naquela ligação que ele fez, foi falado pra ele do posicionamento. E eu lembro que teve um episódio. Naquela semana que eu pedi pro Dani que eu ia mudar meu talk, eu falei pro Marcelo. Aí o Marcelo contou naquela semana de que tinha recebido que tinha feito a ligação e tal. E eu falei assim, Marcelo, antes de você contratar essa consultoria dele,
deixa eu apresentar meu talk? Eu falei, só me dá permissão disso, porque eu queria dar a chance da gente não gastar dinheiro. Eu queria, vamos tentar fazer. E aí a gente fez o talk e tal, ele falou, não, mas mesmo assim a gente precisa de ajuda. Eu concordo, naquele momento a gente não ia conseguir tomar decisões com a pessoas que estavam muito envolvidas emocionalmente com as mudanças e com as situações, né? E a gente teve até uma consultoria depois, que foi uma consultoria bem importante, que trouxe um novo posicionamento mesmo pro IAG, né? Com N discussões e tal que a gente teve. Mas foi um pouquinho dessa trajetória. Depois veio um monte de leituras de livros pra poder acompanhar essa evolução da reconstrução de posicionamento, de movimento e tal, né? Cara, mas é muito legal, assim, lembrar dessa história, porque eu participei disso, né? Eu tava lá do lado, ouvindo, participando das discussões, etc. Por mais que você encabeçou isso, o Dani, no início, ele te orientou, né? Porque foi bem nessa época que o Dani saiu do EAG, né? Assim, poucos meses depois que a gente começou essa discussão de posicionamento, o Dani veio a sair do EAG e você encabeçou esse projeto. Depois veio a ajuda externa, né? Na época do Fernando, pra te ajudar a conduzir esse posicionamento, com o Marcelo, concluir esse posicionamento. E eu lembro que eu acompanhei tudo, até vinha um movimento que hoje, quem acompanha o EAG, veio o movimento Empresa Sem Caos, que foi algo concebido junto com a Aline, com a ajuda do Fernando, com a ajuda do Marcelo, mas a Aline fez parte diretamente disso, e a gente que estava lá das outras áreas também fez um pouquinho de parte disso, mas quem encabeçou, quem foi o líder desse projeto foi a Aline. Então é muito legal ver como que nasceu isso. Então eu tenho esses flashes de memória, né? Porque eu tava sentado fazendo sessão estratégica, daí eu lembro do Dani entregando esse livro pra Aline, a Aline pegando o livro, e aí corta para 5 anos depois, o EAG baseado num posicionamento, fazendo muitas vendas por aquele posicionamento, etc. E agora a gente aqui conversando sobre isso, né? Sim. Mas beleza. Legal, eu entendi essa história, mas afinal de contas, o que é o posicionamento? Para as pessoas entenderem, para quem está ouvindo a gente, o que é posicionamento, Aline? O posicionamento, eu acho que tem até o livro que tá aqui. No final das contas, ele é uma única coisa, né? É tipo assim, é pelo que você quer ser lembrado. É tipo, qual que é a imagem... acho que tem muita relação até com o próprio processo do branding, né? Que a gente fala. Só que eu acho que ele vai um pouquinho além no sentido de... Qual que é o legado que você quer deixar de fato? Qual que é o posicionamento? Qual que é a primeira coisa que quando alguém olhar pra sua marca, ela vai pensar o que essa marca faz? O que você faz? Eu acho que isso tem muito a ver com o posicionamento. Se eu tiver muitas informações pro meu cliente... cara, ele não tem obrigação nenhuma de lembrar de mim, essa é a primeira coisa. Segundo, o mundo já é cheio de comunicação, então fica cada vez mais ruído, difícil. Né? Muito difícil. Ruído, muita bagunça, né? Ele fala aqui de uma sociedade super comunicativa, sei lá, em 80, não lembro mais qual que é a década desse... que ano que foi exatamente esse livro foi escrito. Imagina hoje em dia que a gente sabe que é uma maluquice, as redes sociais e tal. Então, tipo, ele fala muito disso. E ele usa um termo que é a super simplificação da comunicação. Que, tipo, o posicionamento, quando você super simplifica ao nível de ser algo tão simples, tão simples, tão simples, que a pessoa, ela bate o olho e ela já sabe o que é, pelo que você faz, o que você é lembrado. Então, ele tem muita conexão também com movimentos, né? Tipo, que o Seth Godin, ele fala no livro Tribos, que até tem um outro livro também que fala muito disso, que é o Primal Branding. Esse eu nunca li, mas eu já assisti um talk, um resumo dele e tal. Tá aqui também, tava por aí, não sei. O Primal? Mas enfim. O Primal? Não, o Tribos. O Tribos Tribos tá aí também. O Tribos é massa Aliás, também. a gente tá com um monte de livro aqui, porque vai ter um episódio aqui da gente falando sobre livros. Muito bom. Que moldaram a gente. Que moldaram a gente. Eu já tenho esse no meu. Inclusive, eu nem falei, gente, eu tenho um podcast. Aquelas, né? Aproveita então, Aline, vai. A minha tribo é maior, Dani. Não, ele é pequenininho mesmo. Não, mas eu tenho... ele tem uma Tu tem um grandão? Tem. Quando eu li o Pocket. Então, Tribos, né? E aqui, posicionamento. Exato, 2 livros, assim, fundamentais pra fazer essa construção, né? E uma coisa leva a outra, né? O que eu achei mais legal, eu lembro, voltando ao talk, né? Eram os exemplos que tu foi trazendo dentro do talk, que ele fala do posicionamento. Acho que ao longo da trajetória aqui a gente vai falar do elástico, da Coca-Cola, da Fanta. É muito legal. Cara, é porque eu acho que se a gente conseguir trazer esses exemplos aqui, Aline, em algum contexto, acho que é a maneira mais fácil de alguém que é leigo, como eu era leigo nesse assunto, entender sobre esse assunto e da importância desse assunto. Sim, acho que é um exemplo que é o clássico, né? Vamos falar da Coca-Cola. Ele fala bastante da Coca-Cola e de outras marcas também, mas, por exemplo, na Coca-Cola ele fala, cara, se você vê um líquido mais escurinho, assim, com gás dentro, você
não tem rótulo, não tem nada. Mas você bate o olho e qual que é a primeira imagem que vai vir na sua cabeça, se você souber que aquilo é um refrigerante? É Coca-Cola, não vem Pepsi, não vem. Não vem cola de outro refrigerante. É a Coca-Cola. Então, assim, ela conseguiu, com uma cor, um elemento, daí se tu bota rótulo vermelho, ele já era, acabou. Na minha Então, cabeça vem skin cola ali. Tem skin cola, pior que tem, né? Aqueles... pior que tem. E aí ele traz tanto esses elementos, que é a primeira coisa que a pessoa visualiza, quanto os erros que as empresas cometem e por que elas acabam não sendo lembradas ou sendo mortas no final das contas, né? E até se for emendar em erros, ele traz muito exemplo da Xerox, de que ela literalmente morreu porque as empresas, a única coisa, ela é o elemento mais chave do posicionamento, porque se você quer ser tudo, você não é nada, porque você não é lembrado. Então, por exemplo, a Xerox, ela tinha um posicionamento, tanto que assim, eu lembro na época da escola, se eu ia fazer uma cópia, eu não falava, me faz uma cópia, faz um Xerox pra mim. Ah, faz 5 Xerox. Eu não falava, faz 5 cópias desta página. Tipo, não. Até hoje, ó, vamos lá tirar um Xerox. Vamos lá tirar um Xerox. Tipo... Caralho, então o nome de Xerox é por causa da marca? É tipo a gente falar com... pega lá um... Band-Aid e tal. Cotonete, enfim. Que não é. Só que isso é uma marca, né? E então tem um exemplo na língua... Exemplo não tem um termo na língua portuguesa, eu acho que é metonímia. Isso. Que é quando você começa a usar a marca em detrimento ao que é aquilo de fato, né? A marca virou... a marca virou a coisa, né? O suprimento que tá ali. E, tipo, isso no final das contas é posicionamento. É muito posicionado. Sim. E aí ele fala da Xerox, que, tipo assim, cara, ele já tinha um posicionamento perfeito. Todo mundo falava, já substituía a ação de tirar uma cópia por Xerox. Só que eles começaram a ver a IBM crescendo, começaram a ver outras empresas na área de computadores. Vamos fazer computador também? E aí eles começaram a cair drasticamente. E aí até um dos segredos que eles trazem é você... E que eu acho que é o maior desafio, talvez, do posicionamento, é você conseguir bater na mesma tecla por anos e anos e anos, sem se cansar. Porque é só isso que vai te posicionar. E aí isso é muito maluco, né? Porque, tipo, a gente se cansa. A gente se cansa. A gente se cansa. Não o cliente. Claro que não, porque tem sempre gente nova. E, cara, quando eu olho pro mercado hoje e pego esses exemplos, olhando pros nossos dias atuais, pro que a gente tá vendo e a resiliência de algumas pessoas em continuar fazendo isso, eu acho que o maior exemplo é o Érico Rocha, assim. Acho que a gente sempre vai poder ditar, porque ele sei lá, não sei se vai fazer 10 anos, 8 anos, 9 anos. Acho que foi 2013. 2013. Batendo a mesma promessa. Claro, ele foi melhorando, mas a mesma essência da promessa é faça um 6 e 7. E até hoje faça o seu 6 em 7. E não sei se você que tá escutando a gente, tá ouvindo a gente, conhece o Érico Rocha, mas esse cara, eu não sei se ele já entendia de posicionamento antes, mas ele levou ao pé da letra. Fale sempre a mesma coisa até você se cansar e continue falando mesmo cansado. Porque isso que vocês trouxeram, nós nos cansamos de bater na mesma tecla. O cliente não, porque o cliente vai mudando, né? Sim. E até tem um elemento que eu acho que conecta muito na hora de construir o posicionamento, é o livro do Adam Swabville, né? Porque esse livro, ele fala muito sobre que, às vezes, as melhores ideias de posicionamento, elas são tão simples, tão óbvias, que a gente despreza, fala, para, não é isso, né? Isso aqui é muito simples, muito básico. Só que a gente precisa que seja simples. E aí, eu acho que até um livro pra ajudar a construir o posicionamento é ler o Adam Swabville. Esse a gente não tem aqui. Esse não. Mas ele é bem pequenininho. Pô, numa ida ao banheiro já dá pra matar esse livro, pelo amor de Deus. Numa sentada já mata. Tinha que fazer um podcast só pra falar dos memes que a gente tem, né? Nossa. Porque... Não pode não, João. Comprometedor demais. Muito obrigada. Uma palavra pra vocês. Muito obrigada. Fox, vamos lá. Fox, muito maravilhoso. Mas enfim, então esse pode ser um livro que vai até ajudar, porque a gente vai criar um monte de preconceitos na hora de pensar no posicionamento e tal, quando na verdade... Tem que ser básico, tem que ser simples, né? Sim. Eu tenho uma marca de um fast food australiano que eu esqueci o nome agora. Mas eu achei muito engraçado o posicionamento deles. Então não tá posicionado. Aquelas... Não. Eu lembro do posicionamento, mas não lembro do nome. Mas é que ele tinha ali em Porto Belo, no Outlet, que eles se posicionavam como o segundo melhor restaurante australiano. Porque o primeiro é Outback, né? Então eles se posicionavam como o segundo melhor restaurante australiano. Quando eu disse, caralho, isso aqui é muito engraçado. E eles entenderam o momento deles no mercado, o nicho que eles tinham que atuar, em que não iam competir com o Outback. Aí
Depois tu traz o exemplo, eu lembro da 7-Up, né? Do refrigerante. Você até contar um pouquinho, eu ia contar, mas pode contar. Não, pode exemplo do posicionamento da 7-Up, que eles não se posicionam como o melhor refrigerante, né? É o melhor refrigerante de limão. Porque como refrigerante, eles sabem que a concorrência é muito grande e eles não conseguem garantir isso. Mas como refrigerante de limão, 7-Up é um restaurante. É um refrigerante americano e a gente não encontra aqui no Brasil. Se eu não estou enganado, o 7-Up no Brasil virou H2O, né? Eu não lembro. Mas é que daí foi comprada pela Coca-Cola mais pra frente também, se eu não me engano, né? Porque daí é o que acaba acontecendo. Quando você tem um posicionamento muito forte, a concorrência te compra, acopla, e muitas vezes elas nem mexem no teu nome, porque você já tem um posicionamento muito forte. A gente tava falando esses dias sobre cerveja, inclusive. Quem é que tava falando sobre cerveja conosco? Não, que eu mandei um Reels pra vocês sobre a Antártica original e Antártica. Sabia que a Antártica e a Antártica... E a original. E a original, a Antártica original e a Antártica é exatamente a mesma cerveja, só muda o rótulo. É literalmente a mesma cerveja. Eles fizeram... a original e a Antártica é a mesma cerveja. Eles fizeram... Olha só, que engraçado. Eles fizeram uma edição especial, uma campanha Antártica original, e as pessoas gostaram tanto, que eles simplesmente... Da embalagem da marca e... Só venderam como Antártica original e continuaram produzindo a mesma cerveja Antártica. A mesma coisa, só muda o rótulo. Mas mudou o preço? E agora? Sim, a Antártica original. Não sou bebedor de cerveja. A Antártica original é mais cara do que a Antártica normal. Maravilhoso. Obrigado, capitalismo. E só pra voltar aqui, metonímia. É exatamente aquilo metonímia, que tu falou. né? Eu falei certo, então? Eu acho que sim. Olha, não faltei as aulas de português da professora Cláudia na época. Obrigado, professora Cláudia. Eu não lembro do teu sobrenome, prof. Cláudia, mas eu lembro do seu rosto, eu lembro do seu nome. Se você ver esse podcast, você vai falar assim, que orgulho da minha aluninha. Ela lembra das aulas de português. Figura de retórica que consiste no uso de uma palavra fora do seu contexto semântico normal, por ter uma significação que tenha relação objetiva de contiguidade material ou conceitual com o conteúdo ou o referente ocasionalmente pensado. Caramba, F, esse dá um corte, F. Nossa, tinha que fazer um corte só pra pegar. Exatamente, é isso mesmo. Pra resumir, gerador de lero-lero. Pra resumir, é o que tá no livre aqui, ó, posicionamento. A batalha pela mente do seu cliente. Agora entra a música. Não. Mas enfim, voltando lá, onde é que a gente tava mesmo, que eu já me perdi também? Não é que tu deu o exemplo da 7-Up. Exatamente. Que é, se você não consegue ser o primeiro, se coloque como segundo. Só que assim, geralmente é feito pesquisa de mercado pra entender, não é simplesmente... Tomem cuidado. Não é tão simples assim. Inclusive é um erro, né? Total. Eles chamam de erro de imitação, na verdade, posicionamento, que pode jogar tudo a perder, né? Total. Não, e o que a gente vê muito é as pessoas usando a maior nananã. Tipo assim, aí você olha e fala assim, com base em quê, meu amor? Com base em que você se intitula maior? Porque se você realmente é a maior, eu teria que fazer uma pesquisa, e a pesquisa de awareness, né, de consciência sobre de reconhecimento, exato. Quem? Se a gente fizer uma pesquisa, se é a maior, ela tinha que ter pelo menos, sei lá, 80% de reconhecimento. E desculpa, meu amor, eu nunca ouvi falar sobre você. Tipo, eu não sou régua do mundo, claro, mas assim... e acontece muito das pessoas usarem porque elas acham que isso vai te levar a posicionar. Tipo, calma. Foca em fortalecer realmente a tua marca, os elementos da tua marca, tornar isso algo único... Porque depois você pode, aí, talvez ter o direito de ser o maior e tal. Que eu acho que um bom exemplo até pra comentar, por exemplo, o Wesley. Wesley Delanogari. Tipo, ele criou uma comunidade absurda. Tipo assim, absurda. Ele é recente. Então, pra gente ver como, às vezes, se você usa os elementos certos, as coisas certas, não é... A marca, com certeza, é algo que é construído de anos. Mas, às vezes, com pouquíssimos elementos, se as pessoas se conectam, já era. Foi o que aconteceu, querendo ou não, com o reposicionamento do EAG. Quando a gente lançou o manifesto lá em janeiro de 2020, que a gente postou e o negócio explodiu, a galera falou, é isso, é o que acontece comigo. E com o Wesley foi isso. Só que com o Wesley foi uma parada não intencional ainda, que é o mais bizarro, né? Eu não sei se não é só intencional, mas ele sabia que provavelmente aquela posição que ele estava ocupando ou querendo ocupar não tinha ninguém. Não tinha ainda. Então isso também vem do posicionamento, é entender que tem alguém que fala sobre isso e faz isso. A brecha, né? A brecha. E aí, quando tem aquele gás, né? O Wesley é sensacional, ele tem aquele gás, é o jeito dele. E aquela posição tava aberta ali. Então, ele só preencheu e aí o posicionamento é gasolina e fogo, né? Ele absorve muito rápido e vai embora. O público porque tinha compra. Uma tribo inteira sem
líder. Você é um líder. E ele conseguiu, uniu essa tribo, as pessoas que tinham os mesmos desejos, as mesmas dores, principalmente, né? E ele só jogou essa comunicação e a galera colou, né? E aí o resultado, se você não conhece o Wesley, ele é muito fera e o resultado dele fala por si próprio, né? Não, total. E é incrível que realmente ele construiu uma força de comunidade. Hoje, quando a gente olha, ele tem a frasezinha dele, né? Que é qual que é o seu suco? E se tu olha, tipo, elementos, marca, ele se apropriou do balãozinho, aquele balãozinho vermelho, né, que é aquele emoji, tanto que quando ele fez um evento presencial, ele deu um balãozinho na mão de cada pessoa, um balão vermelho na mão de cada pessoa. Tipo, olha como ele vai reforçando cada vez mais o posicionamento dele. E é muito... Eu lembro que uma vez a gente fez uma live com ele, fazia, sei lá, 5 segundos que ele tinha entrado na live. A gente, cara, explodiu. E a quantidade de comentários de balãozinho, de balãozinho. Eu fiquei, isso é uma seita? Eu pensei, isso é uma seita? Não é possível. E aí, depois que eu fui conhecer ele mais, eu falei, cara, é força mesmo. É posicionamento, é força, é comunicação forte. E claro, ele tem ele é muito bom no que ele faz. Que eu acho que é outro elemento. Não é simplesmente, encontrei a brecha, vou me colocar aqui. Tá, mas pelo que você quer ser único? Você é realmente bom naquilo? Porque aí a gente começa a ver um monte de gente que a gente se diz de gurus e tal. E é onde entra toda a sujeira do marketing, que as pessoas começam a ter preconceito com o marketing, etc. Justamente pela quantidade de sujeira, que acontece em qualquer profissão, mas o marketing é onde tem mais notoriedade no final das contas. E aí, claro, essas pessoas não se sustentam, porque não entram com um posicionamento forte, entram com algo meio que, sei lá, fogo de palha, digamos assim, e depois somem, não tem como ficar. Uma das coisas que mais me deixa feliz de estar gravando esse podcast contigo, e é uma das coisas que eu e o Dani, a gente acredita e está tentando fazer com os convidados que a gente traz, são pessoas que fizeram o que vem falar no campo de batalha. Literalmente isso, né? Então, quando a gente traz aqui vendedor, quando a gente traz empresários, quando a gente traz qualquer pessoa para conversar aqui dentro, a ideia é que essa pessoa tenha feito no campo de batalha, porque é a nossa história, né? O João, para começar a gravar um podcast, ele não era um cara super famoso, não, ele era um cara que tá falando das coisas que ele fez no dia a dia, né? Eu sempre bato muito na tecla das, quase 3 mil sessões estratégicas que eu fiz enquanto eu trabalhei no ERG, tudo que eu já vendi, o Dani como dono de agência, como com as experiências que ele teve, mentor, consultor, implementação de processo de pré-vendas e tudo mais, foram coisas que a gente fez. E aí, quando a gente vem te trazer para conversar sobre esse assunto, é alguém que fez esse assunto e tem esse domínio, né? Então fica muito legal. Eu gosto muito de conversar com pessoas assim, e aí entra de novo na questão que você estava falando até do próprio posicionamento do Wesley, que ele é essa pessoa que também tem um campo de batalha, que tá executando aquilo que ele tá explanando. Não é só um guru como o Wesley ou como qualquer outra pessoa para construir o próprio posicionamento. Por isso que eu acho muito legal te trazer para falar sobre esse assunto. Cara, olha só, hoje surgiu uma questão numa das mentorias que a gente estava fazendo, que era posicionamento e missão. É a mesma coisa? Por que em alguns casos o posicionamento ele também se torna a própria missão da empresa? O que tu pensa sobre isso? Cara, eu vou citar um podcast que eu ouvi ontem, inclusive. Tava até falando pra vocês, né? Eu ouvi primeiro esse podcast lá no Primo, que foi, se eu não me engano, o nome dele é Galileu Nogueira, se eu não me engano. Ele tem um podcast que eu fui até escutar o podcast dele sobre isso. E ele falou que tem uma definição do branding. O branding, no final das contas, o que ele é? Ele é o que faz a pessoa escolher comprar de você e não do seu concorrente. Isso é branding. E o branding engloba posicionamento, engloba valores, engloba elementos de cores, engloba emoção, sentimento, missão e etc. Então, o posicionamento, a missão vai ser mais um elemento dentro do branding como um todo. Então, quando a gente olha para o posicionamento, ele vai ter muita conexão com o movimento que você está criando, pelo que você quer ser lembrado e etc. Então, querendo ou não, a missão é uma forma... Se você tem a mesma missão do posicionamento, ajudar a reforçar o posicionamento. Não necessariamente que precisa ser igual, mas eu acho que se você tem um posicionamento, esse posicionamento está te levando a um lugar, né? Algo que realmente é a história que você quer construir, o legado que você quer deixar, então isso, em tese, vai ter muita conexão com a missão. E se você bota isso como missão da empresa, você faz todos os seus colaboradores repetir a mesma frase, olhar para a mesma direção, não fica uma unidade de comunicação mesmo, que eu acho que esse é o elemento que mais fortalece o posicionamento, né? Essa unidade, todo mundo saber o que tá fazendo e para onde tá indo, né? Então a gente falou um pouquinho sobre o que é posicionamento, a gente trouxe alguns conceitos e alguns exemplos.
E agora, como que a gente constrói esse posicionamento? Por exemplo, eu tenho que construir um posicionamento para minha empresa, eu tenho que construir um posicionamento para cada produto. E beleza, vamos primeiro para essa pergunta, depois eu tenho outras perguntas para fazer também. Não, e aí daí a gente vai discutindo, né? É que existem algumas formas de você definir o posicionamento com base no que eu já vi até agora. Pode existir outras que talvez eu ainda não saiba, né? Mas, tipo, você pode... Não, tu sabe tudo. Ah, pronto. Nem a pau. Mas é tipo, tem algumas formas e a primeira delas, e essa eu acho que ela vai ser unânime pra todas as empresas, que é você trabalhar com o que já tá na mente do seu cliente. Acho que essa é a primeira coisa. E como que você faz isso? Perguntando, fazendo pesquisa, analisando. Mas tem alguma coisa que o seu cliente já fala sobre você. Já existe, é que nem o lance da cultura, que a gente fala, eu não tenho cultura. Você já tem sim. Você só não sabe. Você só não sabe ou só não é a cultura Não que você faz- gostaria. Não é a que você queria. Ou não tá registrada e tal. Mas o jeito que as pessoas vivem já é uma cultura. E o posicionamento é a mesma coisa. Já tem alguma coisa que seus clientes olham pra você e já lembram de você de alguma É maneira. legal isso. Isso só não é intencional. Não é intencional. Eu sempre falo que o posicionamento, ele é como se fossem caixinhas, né, na mente do consumidor. Tá preenchido de alguma forma. Exato. Ele já tem esse significado sobre o que você faz. Total. Aí cabe você entender como você contorna isso para que nem a cultura, né? Faz de forma intencional e traz para você. Ou ele vai te posicionar e às vezes tu não tem controle sobre isso. Sim. Então, posicionamento é justamente dar esse contorno pra gente fazer o que a gente quer, né, na mente desse Sim. consumidor. Ou ele vai me dar um insumo de maneira que eu perceba que não é esse posicionamento que eu quero ter. E aí eu vou fazer um trabalho de reposicionamento no final das contas. Só que, tipo, o posicionamento, a primeira coisa é partir com o que já tá na cabeça do cliente, né? E foi esse movimento que eu acabei fazendo por causa do livro, né? O que eu fui fazer? Eu fui ver os depoimentos, eu fui ver o que os nossos clientes já falavam, o que vinha na sistema estratégico, porque eu tenho uma diferença da pessoa que já é cliente, essa pessoa já foi educada. Ela não vai me dar tantos insumos quanto uma pessoa que teve um primeiro impacto com a minha marca e o que ela tá pensando nesse primeiro impacto que ela teve. Então, eu tenho 2 tipos de informação. Então, é muito interessante analisar as duas coisas no final das contas. E aí, vai começar alguns pontos. Primeiro, pesquisa, entender o que já tá no potencial cliente, ver o que você quer, o que você quer de fato. Daí vem um processo até de estômago, né? De você, mas o que você quer? Tanto que, assim, o que aconteceu até, contando ali a história ali do EAG, por exemplo, a gente já contou essa história várias vezes, que foi, a gente trouxe, fez todas as pesquisas, fez vários dever de casa que tinha que fazer, e um belo dia a gente trouxe os consultores ali pro EAG pra eles passarem 2 dias inteiros ali. Cara, passou um dia inteiro, nada. Era tipo assim, o Marcel não se sentia confortável, porque o João até citou antes, tem que ter um líder, né? E esse líder tem que comprar essa briga, tem que fazer sentido pra ele, porque senão ele não vai ter a paciência e o estômago de repetir a mesma coisa, porque ele não acredita no final das contas, então não vai se sustentar. E aí chegou no segundo dia, já era 6 horas da tarde, nada. E a gente assim, meu Deus, eles têm que pegar o voo hoje, eles vão voltar pro Ceará. Cara, já era, gastamos aqui à toa esse dia, não vai chegar em nada. Aí paramos pra tomar um cafezinho e tal, depois voltamos pra sala, e aí começa uma conversa mais informal, mas, ô Fernando, me conta, por que na época você comprou o EAG? É a pergunta mais óbvia que podia ter sido feita no dia anterior, né? Mas tudo bem. Por que você comprou o EAG lá atrás? E aí eu lembro que ele falou assim, cara, porque a minha vida era caótica, cara. Nos dias normais, ele conta até da pressão dele, de que ele ia no médico direto, E aí, na época, acho que foi o Willam, se não me engano, que era o sócio do Fernando, ele falou assim, empresa sem caos. Ele falou. E aí, a primeira coisa que eu fazia, quando a gente soltava umas frases dessas, eu olhar pra cara do Marcelo, né? Ver quem tem que gostar é o Marcelo. Eu olhei pra cara do Marcelo, o olho dele brilhou. Daí eu falei, ai, meu Deus. Aí já me deu um negócio aqui, ai, meu Deus, eu acho que foi. E aí, realmente, a gente foi discorrendo até chegar numa promessa e tal, que foi construído depois, aí veio um posicionamento pra fincar a bandeira, de fato. Mas eu acho que é muito isso, assim, é você primeiro encontrar os elementos que já estão no potencial, na cabeça do potencial cliente ou na cabeça do cliente, e você se sentir confortável com isso. Só que isso, daí, claro, tem que ser um processo estratégico e etc, que vai acontecendo. E tem alguns elementos que tem que ser respeitados, que dentro do posicionamento, forma de você fincar essa bandeira é escolher essa brecha. Então, não adianta simplesmente eu me conectar com tudo, mas eu já tenho 50 pessoas, 1 milhão de pessoas falando a mesma coisa. Você não vai se posicionar. Então, tá, legal. Entendemos o que tá na cabeça do potencial cliente. Mas agora vamos olhar pro mercado. Qual que é a brecha no mercado? E aí eu vou dar um exemplo até do meu negócio, que eu tô dando mais foco nele agora, né? Isso é massa.
Dá pra trazer exemplo ali, depois a gente traz exemplo pra você. Mas legal, manda Perfeito. lá. Perfeito. Que é, por exemplo, cara, desde que eu era criancinha, eu já tinha uma intuição muito forte pra falar com mulheres. Tanto que, assim, sem saber, eu já escrevia texto pra mulheres, poemas sobre mulheres, Tem livro, histórias. Tem um livro, que esse livro tá sendo construído já faz um tempo, na verdade. O podcast foi um jeito de construir o livro, né? Eu fiz o meu TCC falando de mulheres e eu não entendia muito bem o que ia acontecer, né? Até que chegou um dia que me veio com muita clareza o que eu tinha que fazer. Mas quando eu fui pesquisar, entender o que já estava acontecendo no mercado, eu falei, cara, mas falar de liderança... Já tem tanta gente que fala de liderança, eu falei assim, cara, tem muita mulher hoje falando para empreendedoras. Tem muito livro de liderança de maneira generalista, clássico, né? Que acaba olhando só um lado da moeda e acaba desrespeitando toda a jornada individual que a maioria das mulheres passam. Então, acho que tem até um processo que gera de não identificação com essas mulheres, porque os livros não servem pra elas, em grande maioria. E aí veio o outro lado também, que é tipo, tá, mas e não tem ninguém falando para mulheres em carreira. Quem fala de carreira, fala pra todo mundo também. Eu falei, não tem. Então, assim, foi onde tocou meu coração, veio tudo, se conectou e foi realmente a brecha que eu vi pra falar, cara, ninguém tá falando com essas mulheres pra ajudar elas a crescerem na carreira de fato, com pessoas que não são já empreendedoras, tipo, não, são pessoas que estão ali funcionárias. Então, acho que veio muito disso, assim, de primeiro, algo que se conecta muito comigo, o que as pessoas já meio que olhavam pra mim e sentiam que eu ajudava elas, que elas já me buscavam pra fazer benchmarking e tal sobre isso, né, como é que você fez pra ser promovido, o que aconteceu e tal. E então já tinha algo que as pessoas me buscavam pra isso e o outro lado não tem ninguém falando sobre isso. Então eu vou entrar, né? Só que agora eu preciso entrar. Que aí vem um outro elemento do posicionamento, é você se posicionar. Porque se você não fizer nada a respeito, não vai adiantar de nada. Muito lindo, eu tenho um nome, tem uma marca e tal, que tem a brecha, tem tudo. Alguém ouviu falar, se eu não fui rápido o suficiente, alguém ouviu falar e vai lá e se posiciona em cima de mim, né? Porque uma das regras do posicionamento é você ser o primeiro. Pra ser o primeiro, você tem que ser rápido. E hoje, quando a gente olha a concorrência que é muito maior, no marketing digital especialmente, né, que tipo assim, as coisas acontecem muito rápido, se você não for rápido o suficiente, alguém pega a tua ideia, e não é nem pegar a ideia, é pega a brecha, e às vezes não é nem por maldade, às vezes chegou pra ela também a mesma informação. Sim. Só que você recebeu isso antes, então seja mais rápido, né, então tem alguns elementos. E até dentro aí se for aprofundar um pouquinho mais em movimentos e tal, aí tem alguns elementos, que é o próprio líder, eu ter um movimento pelo qual as pessoas brigam, né? Elas estão buscando. E esse movimento, ele geralmente é algo além do teu posicionamento. É algo que tem crenças em comum, tem valores em comum, tem inimigos em comum. A galera tá brigando por algo, assim. Então, você encontra crenças em comum de um grupo de pessoas que tá alinhado com aquilo que você quer gerar de transformação e tal, que tem a ver com o teu produto, que nem... é o clássico, né? Todo mundo cita, mas a Apple... Cara, ela entendeu valores muito fortes em comum e criou uma tribo. A galera faz fila pra comprar a porcaria do iPhone quando sai, né, João? Que tá sempre com o iPhone mais atualizado, né, João? Sei do que tá falando. Não sabe. Mas então enfim, são elementos assim que acontecem, e aí dentro disso você tem um posicionamento, você tem, geralmente tem uma Roma, né, que o Érico chama, mas é um destino, pra onde essas pessoas querem ir, qual que é o desejo em comum de todas elas, que é o que faz elas caminharem no movimento, e aí geralmente você cria os valores em comum e você cria os nomes, né. Por exemplo, o que você vai chamar as pessoas que estão dentro desse movimento? Porque daí você cria uma tribo. Entra o tribos, né? Exatamente. Eu ia até comentar que muitas vezes, se esse trabalho for muito bem feito, esse movimento criado através do posicionamento, ele ultrapassa a barreira empresa, ele ultrapassa a barreira do seu negócio. Total. Ele é um movimento que ele vai ser expandido para o mundo. Sim. Ele ganha a própria identidade, não a própria identidade, mas ele ganha força além da empresa. Ele existe independente da empresa. Se a empresa mudar, possivelmente aquele movimento, se você continuar sendo líder, talvez ou outra pessoa continue sendo líder, mas ele vai existir mesmo se a empresa deixar de existir, né? Então, esse movimento, quando ele é bem feito, quando você consegue encaixar com a tribo do jeito certo, ele não precisa estar vinculado somente a uma empresa. Alguém tenta se apropriar, é claro, né? Porque você criou aquilo intencionalmente, mas ele vai fora isso. Até o próprio Empresa Sem Causa é um movimento que, independente se for o EAG ou não, é um movimento que está lá de as pessoas quererem uma empresa sem causa, etc. E tem todo um desdobramento por trás disso. Por exemplo, uma pessoa um pouquinho mais tangível, né? Que acabou fazendo um trabalho muito forte de posicionamento foi o próprio Wendel, né? O Wendel Carvalho, ele tem a construção da vida épica. E as pessoas que estão buscando uma vida épica são os imparáveis.
inseparáveis. Ele entendeu, ele construiu quase que uma roda da vida de quais são os elementos essenciais para que você trabalhe dentro de todos esses pilares, né? do movimento, do posicionamento dele, que faz com que se você trabalha todos eles, você vai alcançar a vida épica. E uma das sacadas que ele teve, porque eu tava pensando, será que ele tá se reposicionando e tal? Porque ele tem falado muito sobre relacionamento. Eu acho que com certeza a sacada que ele teve tá associada ao maior problema que de certo ele ouve as pessoas falando. E que é onde as pessoas travam pra ter a vida épica. Beleza, profissional, a galera vai trabalhando e vai seguindo. Espiritual, as informações vão chegando, igreja e tal, as pessoas vão crescendo. Só que onde as pessoas travam até pelo pirâmide de Maslow, né? Se a gente olha, relacionamento. Aline, Então, será que todos os outros pilares que o Wendell fala, ele tem muito uma questão individual para alcançar o resultado? E o relacionamento é algo que não depende só de mim? eu discordo, porque o relacionamento uma depende pergunta. muito de mim, na verdade. Inclusive, reflexão. Inclusive, eu tava lendo, eu terminei de ler hoje, As 5 Linguagens do Amor, aquela, né? Terminei de ler hoje de tarde. E ele... obrigatória. Não, ele eu já falei isso pro João. Já. Michele, a gente Vai vai te ler. ajudar. Vamos, Michele, tamo junto. Mas ele fala, tem um caso que ele traz, só pra dar um exemplo, que tipo, o marido tava, dando spoiler do livro, mas é isso aí, porque vai exemplificar essa pergunta do João. Que é tipo, o cara falou assim, eu não tenho problema nenhum, quem tem problema é você que te vira, vai lá fazer as tuas mentorias lá com o cara que você tá querendo ir, né, que é o Chapman, né, que é o autor do livro, vai lá fazer porque eu não tenho nenhum problema, quem tem problema aqui é você. Então assim, o relacionamento dele estava acabado, uma merda. Só que ela falava assim, cara, eu já tô começando a odiar ele. Eu sinto que ainda tem alguma coisa ali, mas eu acabo odiando porque ele me desrespeitou. Tipo assim, de desprezo mesmo, não é que ele fez algo de ruim pra ela, mas tipo assim, de desprezar no dia a dia, de não se importar, de não querer evoluir, de não querer aprender e tal. E aí ele pegou e falou assim, cara, você se permite fazer o desafio por 6 meses? Daí ela, tipo, cara, eu vou tentar. Tô cansada, mas eu vou tentar. Então ele passou um passo a passo pra ela de coisas que ela tinha que fazer durante os próximos 6 meses, que era comportamento dela. E aí pra isso gerar um espelho do outro lado. Então, tipo assim, eu acho que quando a gente olha e acabou funcionando e tal, viveram felizes para sempre, aquelas, né? Mas é tipo, eu acho que tem muito a ver com isso, que relacionamento não, ele é muito individual, tanto que ele bate muito na tecla de tipo, comportamento qual que é o papel da mulher, o papel do homem, tem coisas que eu concordo, tem coisas que as pessoas discordam e tá tudo bem. Tipo, enfim, não é o caso aqui agora, mas daí trazendo esse lado, eu acho que tem muito a ver com o individual, assim como os outros rolês. Só que é onde a galera mais trava. Sim. Pessoas é a maior causa O espiritual. problema são as pessoas, no de fim das evolução. contas. Claro Né? que sim. Vamos Mas acabar com óbvio. todas. Esse negócio também. Que é isso aqui, ó? Pessoas. Falando de posicionamento, né, tem um posicionamento que... Nossa, cara a gente abriu um parênteses ridículo aqui de relacionamento, nada a ver, né? Mas enfim, vai. Mas o High Stakes Lifestyle do Gabriel Goff, né? O Gabriel Goff sumiu e o High Stakes tá Tô aí. sumido, Gabriel. E o High Stakes Lifestyle tá aí até hoje. A galera brinca, claro, uma força muito menor, mas... A galera ainda lembra. Quem é um dos mais antigos, eles falam, e o Goff? Sempre tem alguém pra falar uma coisa assim, Vocês né? são muito velhos, eu não lembro disso. Pronto. Pois é, o Goff é um dos caras, dos primeiros caras que teve um posicionamento forte, Sim. que construiu um movimento. Uma tribo, um movimento. Construiu Total. uma tribo, tinha pessoas seguindo ele e às vezes seguiram até demais. E aí, cara, ele teve resultado, gerou resultado pra uma galera e aí não sei mais o que aconteceu com ele. Que fim levou? Ele tá aqui, ó. Espiritualizado agora. Exatamente. Ele virou- Murilo Gun. Ele se transcendeu. Aquelas, né? Tá numa Mas, colina. voltando para posicionamento, não que a história do Goff não seja posicionamento, né? Então a gente falou um pouquinho sobre o que é, sobre como construir esse posicionamento. Agora, uma pergunta que é muito boa a gente comentar, eu acho que tem alguns exemplos para contar. Quais são os principais erros na construção do posicionamento? Isso é legal. Aonde que eu posso errar? O que geralmente as pessoas fazem de errado? Quando tu foi estudar, foi a fundo, o que tu percebeu que, putz, eu não posso fazer isso daqui na construção dos posicionamentos que eu tô à frente porque vai dar merda. Alguns a gente já até citou, né? Acho que o primeiro deles é você não considerar o que já tá na cabeça das pessoas. É tipo assim, não, vou criar da minha cabeça aqui, é isso. Cara, pior erro, porque eu já tenho uma inteligência pra eu utilizar, que já vai me dar muito mais segurança pra eu ter uma temperatura se eu tô indo pro caminho certo ou não. Por que eu vou ignorar que existe isso? Então, acho que essa é a primeira coisa, não considerar o que já tá na cabeça do potencial cliente. Tem um outro erro também muito grande, é você se cansar do teu próprio posicionamento. Esse é um erro que ele é, tipo assim... Não, cara... Esse aí é muito engraçado. É mais comum, né? É mais comum.
É mais ou menos, imagina que você escreveu um livro, você é um artista e as pessoas gostam disso. Só que tu se cansa da tua melhor obra-prima, assim, né? As pessoas querem perguntar, são curiosas, ou querem que tu toque aquela música especial, mas tipo, eu não tô mais afim disso. Não existe isso, não pode existir isso, porque é aquilo que fez você se conectar com o teu público. Total. Né? Então tu tem que respirar isso e tem que ser uma bandeira realmente gostosa de tocar no dia a dia, porque você vai viver aquilo, é o assunto que você vai respirar, tudo vai virar em torno disso. Sim, tu não pode se cansar de repetir a mesma coisa todo santo dia, é o que o livro ele prega, né? Eu tenho um exemplo disso, uma pessoa muito próxima a mim, que ela era referência na área, ela era uma das mais influentes no Brasil na área, e ela cansou de falar sobre aquele assunto, e ela tentou trazer outros assuntos para dentro da empresa dela, e aí foi onde a empresa saiu de um faturamento de quase 20 milhões para voltar 5, 6 milhões, etc. E ela saiu da empresa, etc., porque ela não queria mais falar sobre aquele assunto. Só que o produto que ela estava posicionada, que ela falava, é um produto que vende até hoje. Aí outros players começaram a vender e começaram a ganhar dinheiro sobre aquilo. Assim, ela não precisava, né, nesse caso, tipo, tu não precisa necessariamente simplesmente mudar tua rota e abandonar aquilo que já existe. Você pode fazer um processo de passagem de bastão de imagem, etc, porque você está muito associado à tua imagem, tu vai fazendo uma despersonificação. É um trabalho bem dolorido, mas que é possível fazer e você continua ganhando, né? Foi o que aconteceu um pouquinho disso, né? Foi feito essa passagem de bastão, né? Sim, mas que ninguém performa com estratégia, como ela. né? Com estratégia, não dá pra simplesmente soltar. E muitas vezes o melhor é você buscar uma ajuda de uma empresa especializada em rebranding, em reposicionamento e tal, né, nesse caso. Eu diria que isso aí é um caso até de exceção, mas o que eu vejo normalmente é a galera que não para pra estudar e que fica mudando, né? Sim. Fica tentando achar, e fica mudando, e fica mudando, e fica mudando. Aí não dá certo, fica mudando. Claro, por que não dá freia certo? tudo, para tudo, né? Tem ferramentas pra isso, dentro do Tocossino tem isso. A Aline também tem, para tudo e olha pros seus clientes. Sim. Olha o que tem na mente deles, né? Olha o que eles realmente respiram e fizeram a conexão contigo. E aí outra coisa, parece que a vontade é muito mais de vender do que olhar pros clientes que compraram da gente, né? Total. Então, olha pros seus clientes. Olha qual é o que fez essa cola acontecer. Ali tem muito insumo. Sim. Muito insumo. Não é à toa que saiu a sacada, né? Quando vocês falam no podcast lá do Fernando e eu era o cliente. E por mais que dentro do Tocossino a gente tenha as ferramentas da sessão estratégica e tal, que a galera, os vendedores analisam, escrevam e tal, e que tem muito insumo, às vezes numa conversa com o cliente vem o posicionamento. Sim, total. E até o Dani já comentou esse erro aqui agora que é muito forte. As pessoas falam assim, meu posicionamento não tá dando certo. Cara, você tem que insistir, tentar, bater na tecla. É literalmente água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Isso que marca o teu posicionamento da empresa. Então, esse é um outro erro. E aí tem outro que esse daí foi o que mais me pegou. Eu vou dizer que ele foi o mais curioso pra mim, que eu fiquei assim, que ele chama até de armadilha, que é quando você se posicionou, você tem um nome forte, uma marca forte, e aí vem a armadilha do elástico. Que você eu tava pensando antes. aqui, quando é que a gente vai falar dessa história? Sim, e ela é muito bom, por exemplo, assim, vou pegar, sei lá, o Tocossino. Aí eu tenho a marca Tocossino, tá super posicionado, as pessoas pensam, Tocossino, cara, já associa a mentoria, consultoria de vendas, estruturação de comercial, de marketing, já associam. Aí eu tenho. Aline, eu falei assim, legal. Conectar times de marketing comercial. Conexão de times de marketing. Tocossino, qual que é a primeira coisa que vem em mente? Conectar o time de marketing comercial. É isso que vocês ouviram, não teve coisa que eu falei antes. Mas aí, beleza, tem isso. E aí eu entendi esse posicionamento. Daí, vamos supor que o nome do produto de vocês, que daí entra muito na parte de produto, né? Aí o nome do produto de vocês é, sei lá, Mentoria Tocossino. Vamos supor. E é isso mesmo? Então tá. Aí eu vou lá e aí me aparece um cliente me pedindo uma outra coisa, sei lá. Aí eu vou lá e vou fazer a imersão Tocossino. Imersino. Então tá. Não estraga a minha narrativa, Ju. Patente pendente FL. Né? Muito bom. Mas aí, sei lá, a imersão Tocossino. Aí vai ter a experiência Tocossino. E aí, mas a gente fala, não, porque qual que é o raciocínio lógico disso? Se a marca Tocossino é forte, então é melhor que eu coloque ela em todos os outros nomes para as pessoas associarem ao Tocossino. Então, vai fazer com que eu fortaleça os meus outros produtos. Essa é a lógica. E faz muito sentido.
Essa lógica é maravilhosa. Tem Nossa, eu ia falar do concorrente lá do IAG. Eu ia citar aqui porque ele fez um trabalho que eu considero muito prejudicial. Mas se eu citar aqui, eu tô me comprometendo, então eu não vou falar. Mas enfim, é um nome que é muito forte. Ele foi criando vários outros produtos usando esse nome central. E aí, tananã disso, tananã daquilo, nananã isso. Só que qual que é o grande problema disso quando a gente fala de posicionamento? Porque, em tese, a lógica ela é muito boa. Porque, por exemplo, o toco sino vai estar em tudo, então eu tô usando a marca forte do toco sino. E aí isso poderia acontecer, por exemplo, com a Coca-Cola. Coca-Cola de laranja, Coca-Cola de limão, podia acontecer Cereja, isso. cherry. Por que isso... E daí depois fizeram um monte de coisinha mais de zoeirinha, né? Mas só que sempre com cola. Nunca era sol, alguma coisa, né? Tipo sol, por exemplo, que criaram a Fanta, né? Mas daí eu já vou entrar no rolê. Mas aí, isso é um problema porque... Pra gente, que é o dono da empresa, as pessoas que trabalham dentro da empresa, é muito fácil saber que a imersão toxino é A, que a mentoria toxino é B, que pra gente tá claro que entrega cada coisa, mas assim, vamos supor que são produtos completamente diferentes. Só que pro meu cliente, ele fala assim, peraí, eu vou lá fazer o toxino, mas é a mentoria ou é... O que eu vou fazer? O que eu fiz mesmo, João? Ou, o que é pra eu fazer? Tipo assim, a pessoa se confunde. Ela não tem a obrigação, nem o papel de dever. Então, isso vai de frente, tipo assim, totalmente oposto com o que o livro fala da super simplificação e da única coisa, né? Então, a ideia de você ter um posicionamento muito forte e único, e aí, geralmente, né, entra posicionamentos para cada produto e tal, daí vai entender o teu posicionamento, porque às vezes você tem uma empresa, essa tua marca é muito forte, só que essa tua marca, todos os produtos que você tem dentro dela, dentro desse guarda-chuva, levam para o mesmo lugar. Isso continua sendo posicionamento. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes eu faço muitas ofertas e tal, e isso acaba confundindo a pessoa. Então, ou você tem um produto único de porta de entrada, que é aquele produto, enfim, que é aquele que vai ficar mais marcado, isso falando para empresas que não são de varejo, né? Porque é completamente diferente. A gente fala do Érico Rocha, né, como exemplo. Exato, por exemplo, a esteira do Érico é muito bem amarrada. A porta de entrada é eu fazer a fórmula de lançamento, 6 em 7, tipo, depois, não consegui fazer o 6 em 7, tá, então vem pro Insider. Aí no Insider eu vou te acompanhar pra você fazer o teu 6 em 7, continua o mesmo movimento. Fiz o Insider, pra onde que eu vou me levar? Cara, agora a gente quer aumentar esse faturamento, que é pro 7 em 7, 7 em 1, 8 em 12, 8 em 7 e aí por diante. Então beleza, agora a gente vai caminhar na jornada, aí vendo pro Plat 6 em 7, Plat 2 para 10 e o Plat 10+, que são os outros todos os produtos que ele foi criando depois, né? Mas ele tem uma jornadinha amarrada que ele não fala do Plat, pra quem nem sabe quem é Fórmula. Então, como ele tem um posicionamento bem amarrado, mas que o único produto dele que acaba fortalecendo esse posicionamento é a Fórmula, eu não vou me bagunçar. Agora ele vai lá e começa a vender o Plat na porta de entrada. O que vai acontecer? Peraí, não era 6 em 7? O que ele tá falando de 10+? Bagunçou. E esse é um dos maiores erros que acontece. E daí vem o exemplo da Coca-Cola. Quando eles pensaram, falaram assim, a gente já tem uma fábrica aqui, né? Já tem um espaço pra fazer refrigerante. Por que a gente não faz uns de outros sabores que a galera gosta? Então vou fazer a Coca-Cola de... Tipo, não. Aí vem o problema do posicionamento. Por isso que eu comentei lá no início. Quando a gente pensa num refrigerante meio escurinho com gás e tal, e um rótulo vermelho, Coca-Cola. Agora, você pensa em laranja, provavelmente a primeira coisa que vai vir vai ser o da Fanta, né? Aí, claro, acho que a única que não tá tão posicionado na empresa Coca-Cola é o Guaraná. Que o Guaraná conseguiu um espaço muito bom, né? Depende, no Brasil, né? No Brasil, Sabe fora, né? É verdade. Então, falando no Brasil, quem tá muito bem posicionado é o Guaraná Antártica. O Guaraná Antártica, que é da Pepsi, né? É da Pepsi, não é? Exatamente. Da marca Pepsi, né? Do grupo Pepsi. Da PepsiCo, né? PepsiCo, isso, do grupo, né? Isso, que aí a PepsiCo comprou o Guaraná Antártica no Brasil, né? E essa, no caso, é uma das formas, né? De você resolver esse problema, é você criando posicionamentos únicos para os outros produtos e outras frentes que você tem. A Fanta, acho que ela foi comprada pela Coca-Cola, possivelmente, né? Acho que a gente não sabe, mas é muito legal. Mas aí tu não falou do elástico, né? Beleza. Aí, qual que é o conceito do elástico? É quando eu pego esse nome, que eu tenho que já é forte, tem uma marca forte, bonitinha, redondinha. E aí eu começo a esticar ele para os outros produtos que eu tenho, né? Colocando, que nem eu falei, de imersão, toxina, mentoria, aí vai esticando. O que acontece com o elástico? Quanto mais você estica, ele enfraquece, ele não fica cada vez mais forte. E esse é o problema do nome. O nome ele é como se fosse um elástico, ele fala. Ele não pode ser esticado, ele tem que ser forte, ele tem que ser fortalecido. Se você estica, ele vai ficando cada vez mais fraco e corre o risco de arrebentar. Que foi o que aconteceu com muitas empresas que quebraram. Kodak, Xerox, ele fala sobre isso, né? Que é a Xerox, ele traz com números dentro do livro, que é muito legal. Assim, o que foi acontecendo ano a ano, quando a Xerox quis entrar para outros mercados que não tinham nada a ver com o posicionamento que estava na cabeça do cliente. Ela
tipo assim, cara, foi caindo pela metade o faturamento, foi bizarro. Aparecem números no final das contas do posicionamento, que é um elemento tão intangível, mas que nos números eles gritam, né, no final das contas. Eu não sei se faz sentido, mas, por exemplo, se a gente pegar a Havaianas, cara, eu acho que eu nunca vi propaganda da Havaianas de mochila, propaganda da Havaianas de outros produtos. A não ser o próprio chinelo, né? A não ser o próprio chinelo. Mas hoje, se eu entro na loja da Havaianas, eu tenho outros produtos lá dentro que, caramba, a Havaianas faz isso? Mas o posicionamento deles é todo mundo usa. Eu não bagunço minha comunicação. Exatamente. Lá Isso é dentro eu muito aumento foda. meu ticket médio. Lá dentro eu tenho outros produtos pra você. Então, o que a gente tem que entender é que não é porque você tem um posicionamento baseado em um produto que você não pode ter outros. Mas quando você for se comunicar com o seu cliente, com a sua audiência, é muito importante a gente se comunicar para um posicionamento e possivelmente para um produto, mas quando esse cliente chega para comprar de você, ou ele até compra, ou ele chega na tua loja, como ele chega na loja da Havaianas, a Havaianas consegue aumentar o ticket médio, consegue oferecer outras coisas para esse cara, como camiseta, como mochila, como agora a própria alpargatas, mas aí é um chinelo também, né? Sim. Mas como diversas outras coisas. Então, não é porque você tem todos os produtos que você não pode fazer um posicionamento para um daqueles que vai ser o teu produto de entrada, e aí quando a galera consumir aquele, eles podem consumir os outros. Mas aí, quando você faz desse jeito, você acaba não confundindo a tua audiência. Sim. Você une uma única comunicação e você vai ficar conhecido por aquilo. Sim, Por aquele ponto, né? inclusive, só abrindo um parênteses bem rapidinho, que é... Tem formas de você identificar qual que seria esse produto que faz mais sentido, né? Entendendo qual que é o produto que vende mais, lá na porta de entrada, qual que é mais fácil de vender e tal. Então, tem elementos do produto pra você selecionar e até que tipo de público, né? Porque tem gente que fala assim, não, mas eu vendo pra muita gente. Tá, mas qual que é o teu público maioria? Tem alguém ali que é maioria, cara. Não me fala que é todo mundo. Ah, é 50-50. Não é 50-50, velho. Tem alguém que é maioria. Agora, pega essa maioria e define. Vai ser pra esse público que eu vou vender. Ah, mas e os outros? Mas continua vendendo. Só que eu não me comunico com os outros. Eu me comunico com quem é maioria. Os outros vai respingar. Isso aconteceu. Eu fiz uma análise de lançamento há pouco tempo, até ali com o time do Érico. E foi muito legal que, tipo, veio uma análise de um segmento, se não me engano, era terapias holísticas. Eu acho que era uma coisa desse tipo. Tem uns segmentos malucos, assim, muito massa. E aí, eu fiz ali a análise. E aí, não sei se foi análise, acho que foi um hot seat. Acho que eu tô me confundindo. Foi um hot seat que eu participei ali. E aí, ela falou assim, cara, eu já faço, né, ensino as pessoas a serem terapeutas holísticas, mas mais pessoa física, assim, né, fazer massagem e tudo mais, de cura. E a galera começou a me pedir muito pra fazer terapia no bichinho, no pet. E aí, eu tô pensando em lançar um curso. Eu falo assim, um curso à parte. Eu falei assim, tá... Quantas pessoas que estão pedindo? Ela falou, pô, é bastante gente e tal, então eu tô perdendo dinheiro com elas. Eu falei, por que você não bota um módulo dentro do curso que já existe? Tipo assim, você não precisa bagunçar. Porque eu falei, cara, a pessoa que tá querendo terapia pra pet, a pessoa que tá fazendo autocura, são pessoas que, assim, algumas vão ser as mesmas, mas são interesses diferentes no final das contas. Então, se tem conexão, que ela falou que tinha medo de o curso ficar muito igual. Eu falei, cara, então não faz sentido eu criar um outro. Pega o módulo PET, bota dentro do curso que já existe, e na hora que você for fazer a oferta, você fala, cara, e tem um a mais. Provavelmente você tem um pet em casa. Tem um gatinho, um cachorrinho, nana. Cara, eu preparei um módulo especial pra você. Um módulo de como aplicar isso aqui que eu tô te ensinando pro seu pet. E ela ficou tipo, nossa, eu nunca tinha pensado pra esse lado. Eu falei, cara, então se esse era o problema das pessoas que queriam comprar... Pronto, fechou. Já deu esse argumento pra comprar o teu produto principal. Não disposicionou, continuou falando com o mesmo público e agradou esse público ali por tabela, né? E quem não tem pet... Beleza, vai ficar um módulo em branco ali pra mim, fechou. Exatamente. Cara, que legal. Muito massa essa troca. Eu acho que é um assunto que ele é muito gostoso de falar. E principalmente quando a gente consegue trazer esses exemplos de grandes marcas, as coisas que as pessoas elas já conhecem um pouco mais, né? Então vai conectando na memória, na mente de cada um essas grandes marcas, e a gente vai por trás aqui explicando alguns porquês, o porquê que elas fazem desse jeito. Eu adoro essa engenharia reversa. Eu também. Putz, eu fico, puta que do caralho. Então eu acho muito massa, assim. Pô, e você que tá assistindo a gente até agora, se tá curtindo esse podcast, se curtiu esse podcast até agora, não esquece, se estiver vendo pelo YouTube, de dar um joinha, de dar um like, fazer um comentário sobre posicionamento, sobre o que você achou, sobre a dúvida que você tiver sobre posicionamento. Se estiver escutando a gente no Spotify, tira um print, marca lá no Instagram, @JoãoCSRosa, @DaniBotelho, @Toxino Podcast e também @Line Decker. Não é underline, né?
Não, é Aline Decker, sem Aline o A, Decker. e é com D de dado. Um D de Importante dado. falar, porque as pessoas costumam falar Aline Becker, né? Ah. É porque o Becker, ele é mais comum do Sim. que o Decker, né? Comum, Então, Exatamente. Line Decker com D de dado. Exatamente. Cara, Dani, mais uma pergunta? Não, acho que eu tô bem feliz aqui com a contribuição aqui. Top. E, né, com a presença da Aline. Ai, para. A Line Elas, na área. Então dá produzida. Aline, a gente tem um ritual aqui que tu já conhece um pouquinho, que verdade. a gente deixa uma sacada no final pra quem tá ouvindo. Então, eu vou deixar você pensar primeiro na sacada que você quer deixar. Dani, anotou? Anotei. Então vai. Gente, posicionamento pra mim é não ignore a percepção do teu cliente. Ai, sério que tu vai falar isso? Não posso falar? Porra, pode. eu ia falar isso. Já vai ser criativa, Mas né? enfim, agora eu vou ter que Dá teus pulos, pensar, veste dar tua um roupa pulo. de salto e Não, mas dançar acho pra que- dar teus pulos Mas junto. eu acho que, pra mim, a maior sacada que a gente pode falar aqui, que a gente vai continuar batendo na tecla e que acho que essa história, ela se resume bem e tem um elemento forte, cuidado com o elástico. Posicionamento, ele é que nem elástico. Quanto mais você estica, mais fraco ele vai ficar. Perfeito, eu gosto disso. Eu vou complementar então o do Dani, que é, beleza, não ignora o teu cliente, mas agora qual que é a brecha? O que tá faltando? Sempre tem alguma coisa faltando. Vai procurar o que tá faltando, qual que é a brecha que as pessoas estão pedindo e que você tá ignorando e que, cara, elas estão pedindo porque elas não viram alguém fazendo. Então, encontra essa brecha e ocupa. Não adianta só encontrar. Agora, senta a bundinha nesse lugar e cara, finca essa bandeira. Bota que nem a bandeira lá dos Estados Unidos na Lua, na primeira vez que for, faz a mesma coisa. Bota ele e fala assim, agora eu tô aqui, eu sou o segundo. Ou eu sou o primeiro, ou o que for, né? Dependendo da posição. Mas finca essa bandeira. Então, essa é a minha sacada. Aline, eu queria dizer que foi um prazer inenarrável te receber eu não aqui. acredito! Prazer inenarrável estar mais uma vez com vocês. E, Aline, a gente tem um ritual pra fechar, que é o seguinte... Toxino, né? Toxino. Então, todo convidado que vem aqui, ele termina... Eu sim, não sabia, João. É hoje. É hoje. Ele termina o podcast tocando o... Sino. Posso? Vai! Vai lá.